Paz e bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa a serviço da vida. Nós, da Fraternidade e Associação São Francisco de Assis, na Providência de Deus, desejamos a você e a sua família um ano de 2023 de graças e bênçãos. Uma vocação que arde no coração dos jovens, servir a Deus e servir aos irmãos. Jesus nos chamou, franciscanos na Providência de Deus, para seguir o Evangelho no serviço à vida. Em nosso discernimento, em nossa caminhada, nós descobrimos que o próprio São Francisco de Assis nos apresenta esse caminho de serviço à vida. Nós da Fraternidade, no início do ano, realizamos o nosso terceiro capítulo. E no programa de hoje, você vai poder conhecer um pouquinho mais da nossa história, dessa chama que o Senhor nos acendeu, o nosso carisma, conhecer um pouco mais da nossa espiritualidade, missão e vida. Paz e bem, fraternidade, o meu projeto de vida. Seja bem-vindo a mais um programa a serviço da vida. É para Jesus Cristo, o crucificado, que se volta todo o ser de São Francisco de Assis, de uma forma absolutamente apaixonada. Todo o seu pensamento, todas as suas ações voltadas para Cristo. A Ordem dos Frades Menores tem início no ano de 1209, quando São Francisco e os primeiros companheiros apresentam ao Papa Inocêncio III a sua forma de vida. E eles recebem então uma aprovação oral. A Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis, tem a sua vida pautada na vivência do Evangelho e da imitação de Cristo. Quero convidá-los neste momento a fazer memória de uma conhecidíssima parábola de Jesus Cristo, a parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus nos conta que aquela semente que caiu em terra boa deu fruto 100 por 1. Essa parábola nos auxilia a compreender a seguinte realidade. A Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco, ela é como que um grande tronco nascido da semente São Francisco, do qual saem inúmeras ramificações, galhos, que são as famílias franciscanas, de espiritualidade franciscanas, e são inúmeras, e cada uma dando frutos também. E dessas ramificações é a nossa fraternidade. Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que nasce inspirada nesse legado de São Francisco de Assis, que nasce inspirada no legado da vida franciscana, a serviço da vida, observando sempre o Evangelho de uma forma apaixonada por Jesus Cristo. Somos homens e mulheres leigos, apaixonados por Jesus Cristo, porque através de uma inspiração franciscana nasce o nosso carisma, que é viver o Evangelho repetindo o abraço de São Francisco de Assis no leproso de hoje. O grande autor dos carismas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que sopra nos corações dos fundadores para estar cumprindo aí essa vontade do nosso Pai, que está no céu. Nós, como franciscanos, também recebemos um carisma. E desse carisma nascem aí 3 dimensões, que é a dimensão contemplativa, ou seja, nossa vida está sempre sustentada por uma vida de oração, não uma oração estática, mas uma oração que atua, Tudo que fazemos é uma oração, está voltada para o céu. Também a dimensão missionária, que é de muita importância, estamos sempre aonde há necessitados, onde existem pessoas que precisam desse acolhimento e desse abraço. Abraço esse que, onde nasceu aí, o Espírito Santo soprou
no coração do nosso fundador, para que pudesse estar abraçando aqueles que são excluídos da sociedade. E a última, não menos importante, que é a assistência à saúde, também estamos aí presentes, atuando nas várias dimensões onde existe aí a questão da saúde, voltada para a saúde, como os hospitais e tantos outros organismos voltados para a área da saúde. Nós podemos representar o carisma como se fosse uma das chamas que brota do próprio Espírito Santo. E uma fagulha do carisma franciscano veio atingir o coração de um jovem aqui no interior paulista, Catanduva, que se sentiu chamado a repetir o abraço de São Francisco de Assis, que se sentiu chamado a viver a vida franciscana. E essa vocação que foi frutificando no jovem Nélio atraiu tantos outros jovens para que nós, de mãos dadas, possamos reerguer o homem caído. Frei Francisco Nélio Belotti, ainda muito jovem, ele decide seguir os passos de São Francisco de Assis, cuidando daqueles que eram atingidos pela lepra. Nós já vimos em outros programas que depois o próprio Deus mostrou a ele que a lepra de hoje era a dependência química e todo tipo de exclusão. E este segmento nos passos de Francisco faz com que Padre Nélio, Frei Francisco Belotti, nosso amado guardião, fundasse a Associação São Francisco de Assis na Providência de Deus para estar a serviço à vida. Da associação, depois nascerá a própria fraternidade. E eu gostaria de fazer um parênteses até aqui. Frei Francisco sempre nos ensina que o verdadeiro fundador é Cristo, o cofundador é Francisco. Nós somos apenas seguidores e servidores. Se ouvires a voz do vento chamando... Há um pensamento franciscano que diz: o maior milagre de São Francisco de Assis é que mesmo depois de 800 anos do início da Ordem dos Franciscanos, São Francisco ainda continua atraindo jovens hoje. E nós, franciscanos na Providência de Deus, também somos atraídos por Francisco para vivermos o Evangelho. Mas para entender o nosso modo de vida, a nossa espiritualidade, o nosso carisma, podemos fazê-lo contemplando a cruz, que é símbolo da nossa fraternidade. Toda congregação, toda ordem religiosa, toda associação e muitas vezes até empresas, ela traz consigo o logo. E também esse logo tem sempre alguma coisa a ver com aquela instituição. E na nossa fraternidade, nós temos um fundamental importante, que é esta cruz. E esta cruz que não nasceu de uma história contada, ela nasceu de um fato, de uma realidade. Quando eu estava trabalhando no hospital de Jaci e tinha um paciente muito mal e que não havia possibilidade de pulsionar a sua veia. Só que ele estava mal fisicamente, mas de cabeça ele estava muito bem. E de repente, tentando pulsionar essa veia de qualquer forma, olhou para mim e disse:
não precisa mais, Frei, porque o Senhor já injetou amor em mim. Naquele momento, eu recebi um choque no meu coração. Você já injetou amor em mim. É porque antes disso, eu tinha passado alguns momentos com Ele, conversando com Ele, sobre a vida, sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre o perdão. E de repente, a hora que Ele disse isso, você já injetou amor em mim, eu disse assim, aqui surge então a logomarca da nossa fraternidade. A cruz de Cristo, que é a nossa cruz. A cruz que tem os pés no chão, a cruz que tem os braços abertos para acolher a todos indistintamente e a cruz que nos aponta para o céu. A seringa que eu usava, ela estava toda vermelha, porque tinha que aspirar o sangue. Então eu vi ali, naquela seringa, naquele sangue, as gotas de amor. E em seguida o paciente veio a óbito. E aquilo mexeu muito comigo. E imediatamente eu transferi aquela situação para esta cruz, que traz Jesus como caminho, verdade e vida, Jesus dentro desta seringa, pulsionando o amor, a dedicação, o carinho, a atenção a este paciente. Gerado por quê? Gerado pelo amor. E isto expressa, nos pede, nos aciona para que nós estejamos a serviço da vida. Frei Francisco sempre procurou pautar o seu sacerdócio num pensamento franciscano. São Francisco disse aos seus companheiros, vão evangelizar, se necessário, use as palavras. O que significava que seu sacerdócio seria mão na massa, muito trabalho. E anos depois, no seio da associação, nasce a primeira fraternidade, os primeiros frades, os primeiros companheiros. Que, no ano de 2000, tem a sua caminhada reconhecida pela Igreja, através do bispo da época, Dom Guarani João Tempesta, que outorgou a Fraternidade São Francisco de Assis como associação pública de fiéis. Quando nós aprovamos, através da Diocese, esse trabalho e essa missão, sabíamos que a ação do Espírito Santo, que tinha conduzido até então, iria continuar conduzindo. E como conduziu? Conduziu com um trabalho social se multiplicando, não apenas de recuperação de pessoas adictas, mas também hospitais, trabalhos sociais, no Brasil e no exterior. Após a aprovação como Associação Pública de Fiéis, a fraternidade cresceu mais e mais, ano a ano, abençoada por Deus. Também a associação cresceu em número de obras, serviços prestados à Igreja, ao povo de Deus. No ano de 2010, nós realizamos o nosso primeiro capítulo. Capítulo é uma grande assembleia, onde se discute os últimos anos e aonde se projeta os próximos anos. E o objetivo central do capítulo é um só: ver aonde nós estamos se comprometendo, envolvendo o nosso carisma, o carisma de cada congregação. O capítulo é um instrumento canônico que assegura às instituições religiosas, por meio de uma dinamicidade, participação dos seus membros, discutir os mais diversos assuntos que envolvem identidade, missão, questão econômica e espiritualidade, dentre todos os outros. Programamos o primeiro capítulo em 2010, que teve como tema principal
franciscanos somos e franciscanos queremos ser. O tema central daquele primeiro capítulo foi muito importante, né? Porque nós visamos reafirmar algo que para nós era muito tranquilo, mas era importante dizer isso de uma forma concreta, discutida entre todos nós. Franciscanos somos, franciscanos queremos ser. Não bastava simplesmente ter o nome ou usar um hábito franciscano, mas nós mergulhamos, né, na espiritualidade franciscana e naquele capítulo visamos então reafirmar que o nosso carisma franciscano, o nosso modo de ser e de agir, né, na igreja era o modo como São Francisco e seus primeiros companheiros realizaram. Então, no capítulo de 2010, nosso primeiro capítulo, estava acontecendo, no momento do nosso capítulo no Haiti, o terremoto. Então, naquele momento, a nossa congregação, ali os capitulares, com a presença do Frei Francisco, nós decidimos no capítulo que nós iríamos abrir uma missão no Haiti. E, num segundo momento, a nossa associação e fraternidade fazia 25 anos. Então, para marcar o aniversário da nossa associação, a gente ia como gesto concreto para o Haiti, que tinha acabado de sofrer um sismo muito grande, né? Para nós foi um presente muito grande. Foi como se ficasse uma marca do nosso primeiro capítulo. Franciscanos somos, franciscanos queremos ser. E nessa missão eu sinto muito feliz de viver juntos, né, com os brasileiros e em fraternidade também, né. É uma vida muito linda que todo mundo tem que se experimentar, né, na fonte de franciscano para viver. Uma das resoluções, né, e aprovações do nosso capítulo, do primeiro capítulo, franciscanos somos, franciscanos queremos ser, foi uma das graças também de instituir dentro da fraternidade o pedido para aqueles também que têm, além da vocação religiosa, também, através do serviço aos irmãos, a vocação do ministério sacerdotal. Então foi onde foi aprovado também que na fraternidade, aqueles que forem chamados pela fraternidade, que também poderiam ser ordenados padres, mas tendo sempre em vista a vida religiosa como o primeiro fruto e a missão sacerdotal para colaborar junto a todos os irmãos e a todas as obras. O capítulo é o grande guardião do carisma, que guarda o carisma e a missão da fraternidade. Em 2016, tivemos o segundo capítulo, que nos trazia um questionamento, uma pergunta importantíssima: identidade da missão. Qual é a nossa identidade como franciscanos na providência de Deus? E entendemos que a nossa identidade está no exercício da misericórdia e misericordiosos como o Pai. No segundo capítulo, tivemos diversas definições. Dentre elas, uma muito importante que está inserida na segunda dimensão do nosso carisma, que é a dimensão missionária, onde foi instituída a forma de realizarmos a missão. Todos os membros votaram para que a nossa missão fosse concretizada por meio das ações da missão Amor que Cura. A nossa dimensão missionária, além de estar presente dentro das nossas obras, no nosso dia a dia, no nosso modo de vida, na forma com que nós somos, nas mais diversas ações que nós fazemos, que entendemos como uma forma de evangelizar, nós escolhemos a missão Amor que Cura como um gesto concreto, de uma expressão ainda mais forte, de ir onde ninguém quer ir, de realizar as missões além dos nossos muros, de ir às pessoas mais necessitadas, de alcançar aqueles que não conseguem vir até nós, por meio de evangelização, por meio de oferecimento de alimentos, de roupas, mas sobretudo com um grande diferencial, levando profissionais da saúde. E foram inúmeras, frades, freiras, leigos, realizaram milhares de atendimentos. E nisso nós entendemos como a missão Amor que Cura, um gesto concreto do nosso segundo capítulo.
Em seguida, já tivemos o terceiro capítulo, que foi agora, no início de janeiro de 2023, que traz para nós duas reflexões importantíssimas. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram. Quanto que nós precisamos abrir o olho e quanto que nós precisamos reconhecer Jesus nas pessoas. E discutimos que é mais importante a direção do que a velocidade. E assim, o terceiro capítulo foi marcado agora no nosso início de ano de 2023. Foi um momento de escuta, seguindo o conselho do nosso querido Papa Francisco, um momento de sinodalidade, porque todos puderam falar, todos puderam escutar e todos puderam juntos criar estratégias para que a gente possa cada vez mais atualizar o abraço de São Francisco de Assis no leproso de hoje. Então foi um momento muito rico, onde nós pudemos também ampliar a questão da comunicação, a importância de nós divulgarmos o nosso trabalho, de nós podermos avançar com recursos de redes sociais, de mídias, porque nós vivemos hoje na era digital. Um exemplo forte disso e que nos ajuda a refletir muito sobre isso é, por exemplo, a parceria da Associação e Fraternidade com a Rede Vida, a participação do nosso guardião geral na programação da Rede Vida. Essa parceria tende a nos ensinar que, com certeza, nós precisamos divulgar essa face, o rosto da misericórdia da Igreja no meio do povo, né? Por meio da nossa fraternidade e também de todas as nossas congregações religiosas, de tantos atos que a Igreja faz e se interessa para a promoção da vida no meio em que nós vivemos. Então nós também discutimos sobre a importância da formação dos nossos membros, de instituir cada vez mais um plano formativo para que nós possamos cada vez mais formar aqueles que vão em busca de estender o abraço e fazer com que o carisma da nossa fraternidade se torne concreto na realidade de todas as pessoas que são atingidas e impactadas pelo nosso sim, pela nossa entrega, pela nossa consagração. E esse terceiro capítulo foi como se nós pudéssemos atualizar a experiência de Pentecostes na vida da fraternidade, onde a escuta, o acolhimento do outro, o acolhimento da vontade de Deus se tornou prioridade para nós durante todo esse tempo capitular. E nós, como franciscanos, na providência de Deus, trouxemos esta reflexão para nós. É Francisco que vai. E nós somos os que devemos ir. Então foi a primeira reflexão. Não podemos ficar trancados em nossas casas, em nossas instituições. Há muita gente fora das instituições e que nós precisamos ir até eles. A exemplo de São Francisco, que vai ao encontro do leproso. É São Francisco que vai, não é São Francisco que fica esperando o leproso chegar. É ele que vai. Numa segunda reflexão, meditamos claramente que essa reflexão é muito importante. É Francisco que desce do seu cavalo. Olha só que coisa mais linda, gente. Quanto que nós precisamos descer de todos os nossos cavalos das nossas vidas. Preconceitos, tanta coisa que nos proíbe descer do nosso cavalo. Preferimos ficar no nosso pedestal e não descemos até a realidade que nos chama e que nos espera. Já a terceira reflexão e terceiro ponto é muito importante para nós. É Francisco que cuida. Olha só, ele que vai, ele que desce do cavalo, ele é que cuida, ele é que põe a mão na massa. E isso nós entendemos claramente no nosso capítulo. É nós que devemos estar corpo a corpo, frente a frente, para com as pessoas dos quais nós acolhemos e precisamos não apenas acolher, mas nós precisamos cuidar. E quarta meditação e última é São Francisco que pensa que ele vai levar a cura, mas nesse momento ele é curado.
Olha que coisa mais linda, importantíssimo para a nossa vida. E o que é ser curado hoje? É receber a paz no coração, é receber Jesus como consciência tranquila do nosso dever cumprido. É receber a cura da vida, é receber a felicidade, é receber as bênçãos, é receber a justiça divina. Tudo isso é entregue nesta bênção desta cura. E quando nós imaginamos que nós estamos curando, nós somos curados. E este é o grande objetivo da nossa vida. Ser curado por tudo aquilo que não serve, por tudo aquilo que não presta, por tudo aquilo que queremos jogar fora da nossa vida. Os pacientes, os acolhidos, nos curam. Com as mãos vazias, solidariedade, com os que não temem perder nada mais, defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Nós somos a Fraternidade São Francisco de Assis. Na providência de Deus. Paz e bem para você que nos acompanha em mais uma edição do programa A Serviço da Vida. Desejamos a você um feliz e abençoado 2023. Queremos, através desse giro na providência, deixar você ciente e a par de todas as ações acontecidas no mês de dezembro de 2022, assim como as ações que já aconteceram no início de 2023. Nossos frades, nossas irmãs e também leigos voluntários estiveram no estado da Bahia, na região que foi muito afetada pelas fortes chuvas no ano de 2021 e também no findar do ano de 2022, realizando mais uma missão Amor que Cura, com assistência a toda a população e atendimento à saúde. Missão essa que aconteceu no município de Nova Alegria, que contou também com um grande apoio da Missão Central Franciscana e posteriormente com a ajuda da Fundação do Banco do Brasil para a distribuição de cestas básicas para aquela população. Frei Francisco se reuniu com o prefeito do município de São José do Rio Preto no propósito de formar uma nova parceria e dessa forma ampliar o atendimento à população de rua que tanto sofre. Frei Francisco esteve em São Paulo na posse do novo secretário de Saúde, Eleusis Paiva. Também nesta ocasião esteve com o novo vice-governador, Felício Ramute, para dessa forma estreitarmos ainda mais a parceria e os vínculos com o governo do estado de São Paulo. Por várias vezes eu estive aqui solicitando a você as suas orações, para nós frades que estaríamos em ano capitular. Queremos mais uma vez contar com as suas orações. Para o novo Conselho da Fraternidade, para os frades que foram enviados para novas missões, e para que o Senhor, dessa forma, através da ação do Espírito Santo e da Divina Providência, nos faça manter o caminho. O barco Hospital Papa Francisco, no ano de 2023, fará 22 missões. Inclusive, já iniciou a primeira missão do ano de 2023 no município de Prainha. Porém, se faz necessário lembrar, para que essa missão continue chegando a tantos e tantas irmãs ribeirinhos, nós precisamos contar com a sua ajuda. E para você que tem o desejo de ser parceiro também dessa missão, ajude-nos com a sua doação.
Ligue para o telefone que aparece agora na sua tela e faça a sua contribuição. A ação da providência depende também da extensão da mão de cada homem, de cada mulher que queira ajudar a contribuir com a nossa missão, com a causa dos mais pobres, os mais necessitados. Paz e bem. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tem provido, provê e proverá. Providência de Deus, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Fique com Deus. Tristes, sozinhos, serei fraternos.